A paz do Senhor, meus irmãos, Deus abençoe suas vidas em nome de Jesus. Mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, em nome de Jesus, glorificado seja o nosso Senhor. Aula da Escola Bíblica Dominical da editora Betel, lição número 12, que fala sobre a relevância da liderança para a condução e ensinamento da igreja, né? Glória a Deus. Então você que está com a revista da Betel aí, que você é do Ministério de Madureira, ou você não é, você gosta de, né? Você gosta de aprender, gosta da Escola Bíblica Dominical, pegue sua revista aí e vamos aí passear nesta lição que é muito importante para a edificação de todos nós, como crentes, como servos, como mordomos do Senhor. Sejamos nós obreiros, sejamos nós não obreiros, sejamos membros, mas todos nós temos que aprender essa lição que é muito importante e tem vários pontos que talvez você não saiba, não conheça, mas que a gente vai discutir livremente, como a gente tem sempre feito aqui, porque afinal de contas, aula é para isso, é para tirar dúvidas, tirar questionamento, fazer questionamentos. A aula é para isso que a gente estuda, né? É isso que é. Aluno que não questiona não está aprendendo nada. Então a gente tem que questionar, a gente tem que estudar, a gente tem que compreender o que está sendo ensinado, né? Muito bem, eu sou o presbítero Ramiro e você está no canal Terra Fest. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, não esqueça de dar seu like, não esqueça de divulgar essa aula e não esqueça principalmente de dar a sua sugestão, a sua crítica aí nos comentários aí da nossa aula aí nesse espaço aqui para você dar o seu comentário, tá bom? Muito bem, vamos à nossa aula, em nome de Jesus. Lição 12, a relevância da liderança para a condução e ensinamento da igreja. Louvado seja o Senhor. O nosso texto áureo diz: obedecei aos vossos pastores, sujeitando-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que façam com alegria, e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Hebreus capítulo 13, versículo 17. A nossa verdade aplicada diz que o processo de aperfeiçoamento cristão passa biblicamente por obedecermos e nos sujeitarmos aos pastores constituídos por Deus para cuidar da sua igreja. Os nossos textos de referência estão em Hebreus, capítulo 13, versículo 7 ao 9 e versículo 17, que diz: lembrai-vos dos vossos pastores que vos falam a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Decore isso. Preste bem atenção que a gente vai discutir sobre isso, né? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não vos deixei levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque é bom é que o coração se fortifique com a graça, e não com manjares, de que de nada aproveitam aos que a eles se entregam. Obedecei aos vossos pastores, sujeitai-vos a ele, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria, e não gemendo, porque isso não vos seria útil. O nosso ponto de partida é a liderança, é vocação e chamado divino, ou seja, liderança é vocação, é chamado divino. Também nós vamos discutir aqui nessa aula exaustivamente. O nosso motivo de oração é orar, pedindo a Deus que levante líderes genuínos para a sua obra. Os objetivos da nossa lição é conscientizar o cristão sobre o conceito de liderança, evidenciar o respeito e submissão à liderança e refletir sobre a importância da liderança na igreja. Os nossos tópicos estão aqui: o tópico 1, a Bíblia e a liderança cristã. O tópico 2 é o chamado vocacional dos membros da igreja. E o 3 é os deveres dos líderes e reconhecimento da igreja. Vamos lá, nossa introdução. Louvado seja o Senhor. A relevância da liderança na igreja não se resume apenas a um cargo. Trata-se de uma vocação, chamado divino, né?
Vamos aí nessa introdução aí. Não adianta a pessoa querer ser, a pessoa tem que ser chamada para ser. Pessoa, de quem vem essa chamada? Vem de Deus. A chamada não vem do homem, não é porque eu quero que eu serei. É muito diferente. Aí no mundo, se você quiser ser um advogado, basta que você estude, faça a faculdade, né? Faça aí a faculdade, faça o exame da ordem dos advogados e aí você será um advogado, terá o título de advogado. Porém, na casa do Senhor, no ambiente cristão, no ambiente que nós estamos, né, falando, não basta você querer, você tem que ser chamado para ser. É por isso que a nossa lição fala muito bem disso. Trata-se de uma vocação, um chamado divino, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Tópico 1. A Bíblia é a liderança cristã. A fonte de toda a liderança cristã é o próprio Deus. Toda autoridade é constituída por Ele. Romanos, capítulo 13, versículo 1. Seja por sua vontade soberana ou permissiva. Por essa razão, a igreja deve reconhecer e honrar aqueles que presidem e a lideram. Isso é verdade. Porém, aqui que a gente está vendo aqui, a fonte de toda a liderança é o próprio Deus. Toda autoridade é constituída por Ele. Autoridade. Não confunda autoridade com cargo. Autoridade é dada por Deus. Tem alguns que não têm autoridade de Deus, mas têm cargos. Você me entende? Você não conhece? Pessoas que você percebe que não tem chamada para aquilo, mas elas ocupam um cargo. Por quê? Porque não foi lhe dada a autoridade de Deus. Né? Não foi lhe dada a autoridade de Deus, mas foi lhe dada o cargo pelo homem. Por isso que as coisas dão errada dentro das igrejas. Por quê? Quando a autoridade não é dada por Deus, ela não está de acordo com a vontade dele. Então, se dá cargos para pessoas que não têm autoridade de Deus, então por isso que as coisas ocorrem do jeito que ocorrem e por isso que às vezes as coisas dão errado. Mas nós devemos, todos nós, do menor ao maior, honrar aqueles que presidem a igreja, aqueles que presidem e lideram, não só a igreja, como todo tipo de autoridade, desde que aquela autoridade esteja de acordo com os ditames da palavra de Deus, seja de acordo, a liderança esteja de acordo com a palavra de Deus, né? Porque eu tenho que seguir uma pessoa que não segue a palavra de Deus, eu tenho que seguir uma liderança que está em desacordo com a palavra de Deus. Não, não é isso que a palavra diz. A palavra diz que a liderança, ela é constituída por Deus. Liderança, o cargo, às vezes a pessoa está ocupando, meu irmão, e não foi chamada de Deus. Né? Isso a gente vai ver aí no decorrer dessa lição, em nome de Jesus. O papel do líder na igreja, exemplo de Jesus. Cristo estabelece na igreja homens vocacionados, vou repetir, vocacionados, aqueles que têm vocação. Cristo não estabelece aqueles que não têm vocação. Mas, irmão Ramiro, eu conheço gente que não tem vocação e é pastor. Sim, mas não foi estabelecido por Deus. Você pode ter certeza. Foi estabelecido pelo homem. Você está vendo isso, em muitas igrejas ocorre isso. Pessoas que não são estabelecidas. Não é só para ser pastor, mas é para liderar um departamento, é para liderar as mulheres, liderar os homens. Pessoas que não têm o mínimo traquejo, não têm a mínima vocação para isso. Porque quem tem vocação, meu irmão, suporta, viu? Eu vou explicar isso depois para vocês. Para cooperar para o aperfeiçoamento de todos os santos, a fim de que todos sejam dinâmicos, frutíferos em seus respectivos ministérios. Ou seja, se você é vocacionado por Deus, comissionado por Ele, você é dinâmico, frutífico e o seu ministério prospera. Interessante isso, né? Interessante. Olha como é que a palavra de Deus, ela corta a gente realmente, né? Ela vai lá no âmago mesmo, né? Na divisão do espírito, vai lá mesmo, toca a gente lá no fim. Então, a gente, para ser frutífero e dinâmico na obra de Deus, a gente tem que ser vocacionado e comissionado. Por quem? Pelo pastor? Porque ele é meu amigo? Não, por Deus, pelo próprio Jesus.
Por isso o apóstolo Paulo escreveu: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, cada um tem uma chamada específica dada por Deus. Alguns têm uma chamada para apóstolo, né? Quando a gente fala apóstolo, Paulo está falando da época dele, que apóstolo comissionado por Cristo não tem mais. Existem, como eu falei, existem cargos de apóstolos, né, que não representam o apostolado lá de Cristo. Apóstolos são aqueles 12, inclusive Judas, que era considerado apóstolo também, né, morreu, mas Matias tomou o lugar dele, né, ficou no lugar dele, e Paulo também, que ele mesmo se considerava um abortivo, um aborto, né, dos apóstolos, né? Então esses são os apóstolos. Então, se alguém chegar para você, eu sou apóstolo, meu irmão, é só um cargo dado pelo homem, não é um cargo dado por Deus, tá bom? Isso aí está falando daquela época lá. E outros para profetas também não existe. Você já aprendeu várias vezes comigo na escola bíblica dominical que não existe profetas como no Antigo Testamento. Existem pessoas usadas em dom de profecia. Apóstolo não existe mais e também não existe mais profeta como era no Antigo Testamento. Existem pessoas que são usadas com dom de profecia e assim profetizam quando Deus quiser, assim na vontade do Senhor. E outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Para que ele quer isso? Para aperfeiçoamento meu e você e seu, para a gente se aperfeiçoar. Porque quando a gente é edificado por esse pessoal aqui, que é escolhido por Deus, né, esses homens aqui, e também mulheres também, quando nós somos ministrados por eles, nós somos aperfeiçoados. Por quê? Porque Deus os escolheu e Deus dá dons ministeriais para eles. Muito bem, vamos lá. O perfil bíblico de uma liderança cristã. O líder cristão precisa ter a sua identidade fundamentada no amor de Deus e manter um relacionamento permanente e íntimo com Jesus. Ou seja, nós temos que ter um relacionamento com Jesus, nós temos que ter um relacionamento íntimo, não um relacionamento superficial, mas um relacionamento íntimo. Então, o líder cristão, ele tem que ter a sua identidade fundamentada no amor e manter intimidade com o Senhor Jesus, manter intimidade com Deus, orando, jejuando, lendo a palavra de Deus, examinando a palavra de Deus, estando no espírito de oração. Estou falando para orar 2, 3, 4 horas, não, que não adianta nada você ficar repetindo a mesma coisa, mas ter um íntimo relacionamento com o Senhor, de forma que você seja realmente conhecido dele. Não adianta nada você ser uma liderança que Deus não conhece, né? Por isso naquele dia ele vai falar: eu não conheço vocês. Mas nós expulsamos demônio, fizemos isso, aquilo, outro. Eu não te conheço, né? Apartai-vos de mim, eu não te conheço, você não tinha intimidade comigo. Como é que você diz que fez tudo isso, né? A lista pode ser imensa: inteligência, competência técnica, conhecimento, sabedoria, espírito, decisão, né? O líder tem que ter todas essas qualidades aí, certo? Porém, o mais relevante é ter o perfil e as qualidades de Jesus, ou seja, tem que ser um líder amoroso, não pode ser violento, não pode ser ignorante, ele tem que ter amor pelas ovelhas, amor por aquele que ele lidera, ele tem que ser um líder servo, ou seja, você se torna mais servo que todos os outros. Se você é líder, meu irmão, você é servo de todo mundo. O pastor é servo de todo mundo, o pastor é servo de servo. Então ele é muito mais servo que todos os outros. Tem que ser íntegro, não pode falsear, não pode mentir, tem que ser íntegro, tem que ser focado em sua missão, tem que ser zeloso da obra de Deus. Zeloso é cuidadoso, aquele que tem cuidado da obra de Deus, tem que ser fiel. Quando fiel, a gente fala, é fiel a Deus, fiel à sua chamada, né? Não é só dízimo e oferta que é fidelidade a Deus, não. Dízimo e oferta também mas não é só.
Muito cuidado com isso, achar que é só dízimo e oferta, que não é. Tem gente que dá dízimo e oferta, meu irmão, direto, né? Sem falhar um mês, mas é infiel a Deus, infiel a outras coisas também, não é? Tem que ser um líder corajoso. Deus não escolhe covarde para sua obra, Deus só escolhe gente corajosa, não escolhe tímido para a obra dele, né? Deus escolhe pessoas corajosas para a obra. Ser corajoso, meu irmão, é dominar o medo. Não quer dizer que você não sinta medo, você não sinta temor, medo, né, das coisas, mas você controla esse medo. Vocação e chamada para a liderança, subtópico 1.3. O chamado divino para o ministério é um requisito imprescindível. É imprescindível e inegociável chamado divino. O que acontece quando a pessoa não tem chamado divino e vai para o ministério, vai ser líder? Está fadada ao fracasso, ou então fazer uma péssima liderança. A liderança que dá certo é uma liderança que vem de Deus, que a gente é escolhido por Deus. E é imprescindível na vida de quem deseja tal posição. Por quê? Porque é uma responsabilidade muito grande. Não é qualquer coisa. Tem que ter responsabilidade diante de Deus e dos homens para exercer seu ministério. Subtópico 1.3. Vocação e chamada para a liderança. O apóstolo Paulo escreveu: se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Não quer dizer, meu irmão, que é pecado você desejar ser um pastor, ser um presbítero, ser um evangelista. Não é pecado, não. Você deve desejar. Você acha que você tem chamada? Deus já deu a sua chamada, então você ore, você clame a Deus, né? Ore a Ele, que Ele vai te dar aquilo que você pediu. Porém, você tem que ter, como a gente já falou, você tem que ter chamada para isso. Não basta você querer, é você ter chamada. Quem reconhece a chamada, como a gente já disse, quem reconhece a chamada é a igreja mesmo que reconhece a chamada sua. Ela que dá o aval através do Espírito Santo, para você exercer seu ministério. Então, se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Não é pecado nenhum você desejar ser um pastor, não. Vocação e chamada para a liderança. Isso aqui é muito interessante. Vamos ver se hoje em dia alguns homens cumprem esses requisitos. Você conhece alguém que não cumpre? Vamos ver aqui como é que Paulo está falando. Em 1 Timóteo capítulo 3, Paulo citou algumas qualificações. Algumas, veja bem. Convém, pois, que o bispo que a gente está falando, é presbítero, evangelista, pastor, gente do ministério. Seja irrepreensível, sem ser chamado a atenção, nada que chame sua atenção. Marido de uma mulher, é marido de uma mulher. Então, o presbítero pode ser casado, pode ser solteiro? Não, não pode ser solteiro, tem que ser casado. Ah, mas o fulano é uma bênção na igreja, eu vou consagrar ele ao presbitério. Não, está escrito aqui, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Ou seja, ele tem que ser apto para ensinar, meu irmão. Ele tem que ensinar, né? A gente está aqui para ensinar mesmo, né? Então tem que ser apto para ensinar. Não dado a ouvir, não pode ser beberrão, não pode ser a pessoa não pode beber, né? Não espancador, ele não pode espancar a sua esposa, ele não pode espancar ninguém, ele não pode ser um homem violento, ele não pode ser um homem violento, venal, não pode ser. Não cobiçoso de torpe ganância, não pode ter amor ao dinheiro demais, não pode ter amor nenhum ao dinheiro, na realidade, né? Tem que ter amor a Jesus, mais moderado, não contencioso, quer dizer que não arruma confusão com todo mundo, tudo dói, tudo quer arrumar confusão, tudo quer brigar, não avarento, não pode ser uma pessoa avarenta, com amor ao dinheiro, que governe bem sua própria casa e tendo seus filhos em sujeição. Quer dizer, meu irmão, que se meu filho for desviado, eu não posso ser pai do ministério? Não. O filho não levará o pecado do pai, nem o pai levará o pecado do filho. Cada um toma a sua decisão, a decisão da salvação é individual. Você não vai pagar porque seu filho desviou, não, meu irmão. Isso é uma misericórdia. Mais de 80% no ministério, 70% no ministério, meu irmão. E não ia ter condição de ser do ministério, não. Porque tem muita gente que tem filho desviado, né?
Você tem culpa disso? Não, você ensinou o caminho. Não ensinou o caminho? Então, se a pessoa não quis seguir, é porque ela tomou a sua própria decisão. Não neófito, para quem ensoberbecendo, quer dizer, ele não pode ser neófito, não pode ser ter aceitado Jesus hoje e daqui a um ano já é pastor. Não pode ser assim. Ele é neófito, ele não conhece nada, ele não sabe nada. Né? A gente está aí um tempão aí no Evangelho, a gente às vezes é surpreendido com certas coisas. Imagina um neófito, vai fazer besteira. Não pode ser neófito, tem que conhecer a palavra do Senhor, tem que conhecer o Evangelho, tem que ter uma vida com Cristo. Para que não caia na condenação do diabo, porque o diabo vai condenar. Ele vai falar aí, ó lá, sabe nada, está fazendo um monte de besteira, ele é acusador. Convém também que tenha um bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta no laço do diabo. Olha só. Ou seja, você tem que ter testemunho do pessoal de fora, do seu vizinho, do seu amigo do trabalho, do seu chefe, da sua professora, de quem está na escola, seus alunos, se você dá aula, tem que ter bom testemunho dos que estão de fora. Não é só de dentro, tem gente que dentro da igreja é uma bênção, mas do lado de fora é um bicho feroz, é pior do que o diabo. Então você tem que ter testemunho dos que estão de fora. Eu ensinei que a fonte de toda liderança cristã é o próprio Deus. Então a fonte de toda liderança quem é? É Jesus Cristo, é o próprio Deus. Tópico 2. O chamado vocacional dos membros da igreja. Olha só. Todos nós fomos chamados à grande comissão, ou seja, todos nós temos um chamado geral da igreja, que é ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Foi instituído por Jesus. Todos nós, quando aceitamos Jesus, nós temos este chamado da parte do Senhor. Então, todos nós temos que pregar o evangelho. Eu prego o evangelho aqui nesse canal, eu prego o evangelho fora, prego o evangelho nas redes sociais, prego o evangelho conversando com alguém fora, numa fila de ônibus, numa fila, né, do supermercado. Eu tenho que dar testemunho como testemunha de Cristo. Por certo, todos os salvos foram chamados com uma missão e vocação, ser ganhadores de almas. Então, todos nós temos que ganhar almas para o reino de Deus. A despeito do chamado evangelístico comum a todos que aceitam a Cristo como Senhor e Salvador, há também aqueles chamados específicos. Na Bíblia encontramos chamados específicos para alguns homens, como Abraão, Moisés, Samuel, Davi, Paulo e outros. A igreja do Senhor, como corpo, necessita uma variedade de membros e funções para desenvolver-se e manter-se funcionando. Então, tem que existir variedades de membros, com variedades de funções, com variedade de chamados, para que a igreja mantenha-se funcionando. Cada crente tem seu trabalho determinado pelo Senhor. E olha só, é um privilégio receber dela uma tarefa específica, né? Está lá as referências aqui embaixo. A igreja na atualidade precisa de líderes capazes de conduzi-la nesta missão. Deus continua a escolher e chamar homens capacitando para a sua obra. Mais uma vez eu digo, quem capacita é o Senhor, não é o homem, não é por amizade, não é porque você tem olho verde, olho azul, que você tem dinheiro, que você tem um carro bom, que você tem uma casa boa, que você tem um emprego bom, não é por causa disso não, meu irmão. Deus chama você e vocaciona, você tem que ser chamado pela sua vocação, a vocação divina. Tem gente que é muito pobre e está sendo chamado, mas é desconhecido dos homens porque ninguém dá atenção.
Tem muita gente aí na igreja que tem um chamado muito forte para a obra de Deus, mas não tem oportunidade. Por quê? Porque hoje em dia muita gente está olhando só isso aqui, ó. Roupa, gravata, né? Uma face agradável, que não é meu caso, né? Olho verde, que não é meu caso, bons dentes, que também não é meu caso, né? O cabelo, né? Ondulado, bonito, um bom porte, alto, né? Tudo ao contrário que eu sou, né? Para chamar da paz do Senhor, né? E na realidade Deus chama quem Ele quer na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, né? Chama o pobrezinho, chama o rico também, mas o povo só está olhando o rico, né? A escolha divina não se baseia na habilidade que alguém possa ter. Isso eu acabei de falar. Não é porque você fala bem, não é porque você tem uma boa verbalização, que você tem um conhecimento teológico, doutorado, pós-doutorado, 3 doutorados em divindade, não sei o que, Novo Testamento, Velho Testamento, com essa Bíblia de cós salteados, já leu 350 vezes a Bíblia, conhece todos os versículos, ponto, crase, vírgula, em tudo, que você pode ter escolha divina. Você pode ter tudo isso, mas você não pode não ser um escolhido da paz do Senhor. E o Senhor, segundo a sua soberania, escolhe e capacita os escolhidos. Veja bem, olha só, Ele escolhe e capacita. Ele escolhe e capacita, Ele dá capacidade para você fazer, Ele dá oportunidade, Ele dá condições de você fazer. Você acha que eu tenho condição, meu irmão, de dar aula para você? Tem gente aqui que está me ouvindo aqui, que tem muito mais conhecimento do que eu. Pobre de mim, pobre de mim que eu sou. Eu não tenho condição de dar aula não, meu irmão, mas eu estou aqui dando aula. Por quê? Por quê? Porque é por causa da minha vontade? Não é vontade minha não, da vontade do Senhor. É Ele que capacita. Ele que vai colocando as palavras na minha boca, vai colocando as coisas na minha mente, vai me capacitando, vai me lembrando, vai me dando traquejo, vai me dando jeito para me dar aula, e eu dou aula do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer, para ensinar você. Então, eu não tenho capacidade, eu tenho que entender, todos nós temos que nos entender que nós não temos capacidade para fazer nada na obra de Deus. Quem capacita a gente é Jesus Cristo, é o Espírito Santo que nos capacita. Quando você começa a achar, olha aqui, quando você começa a achar que já tem capacidade, meu irmão, você já está começando a cair. No dia que você falar assim, eu sou, que você é nada, no dia que você achar que você é alguma coisa, meu irmão, você começa a cair, a sua queda vai ser grande. A gente tem que depender do Espírito Santo para tudo, Jesus para tudo. Sem Ele a gente não é nada. Eu não consigo nem ligar essa câmera aqui que eu estou falando para você para conversar contigo, entendeu? Então tudo eu dependo do Senhor e tudo nós temos que depender. Segundo a sua soberania, Ele escolhe, Ele que escolhe. Escolheu fulano, mas foi Ele que escolheu. Muito bem. Todos nós fomos chamados para a grande comissão, instituída por quem? Pelo pastor da igreja? Pelo presidente? Não. Instituída por Jesus. A comissão é dele, o trabalho é dele, a obra é dele. A gente é peão, meu irmão, na obra de Deus. A gente não é o engenheiro, não é o arquiteto, não. A Ele toda a honra, toda a glória. É Ele que institui e Ele que faz. Tópico 3. Deveres dos líderes e reconhecimento da igreja. Veremos alguns deveres por parte dos líderes cristãos. Veremos quais recomendações bíblicas quanto à postura dos membros da igreja em relação aos seus líderes. Reconhecimento ao trabalho. Subtópico 3.1. O apóstolo Paulo orienta os discípulos de Cristo em Tessalônica sobre a necessidade de reconhecer, cuidar de, interessar-se por, dos que se esforçam na obra do Senhor. É necessário que a gente reconheça, que os nossos irmãos que estão trabalhando na obra do Senhor têm que ser honrados.
Infelizmente, em muitas igrejas, aqueles que trabalham, que eu chamo de carregador de piano, nunca são reconhecidos devidamente, nunca são honrados devidamente. Às vezes o irmão sai lá no sol para evangelizar, a irmã, às vezes deficiente, sai para evangelizar, às vezes ele vai lá, ora, às vezes ele está trabalhando na obra do Senhor, mas ele não é reconhecido. Como eu falei, muitas das vezes só é reconhecido quem tem uma boa estampa ou quem tem condições financeiras para mostrar, Infelizmente é isso. Então, é necessário que todo o corpo de Cristo reconheça os que se esforçam na obra do Senhor. A recomendação apostólica é que tais líderes sejam tratados com a mais alta estima, o maior respeito e amor. Você tem que respeitar, você tem que amar aqueles que estão na liderança, aqueles que estão liderando, você tem que amar. Mas, irmão, olha só, vou contar um negócio para você. Eu não gosto do meu pastor, eu não gosto dele, eu estou ali na igreja, mas eu não gosto muito dele, não. O que eu faço? Você tem que respeitar e você tem que amar o seu pastor. Amar, meu irmão, não é sentimento, não. Amar é decisão. Eu decido amar e eu amo. Eu tenho que colaborar com ele. Se você não gosta de onde você está, meu irmão, sai, vai para outra congregação, vai para outro ministério. É melhor que você faça as coisas com vontade. Viu no início? Para que você não faça as coisas gemendo e chorando, porque isso não é proveitoso para você. Então, você não está bem em determinada igreja, sai, Sai, ora a Deus, vê se ele está orientando você a sair, claro, tem que ser na direção dele. Como é que ele vai falar comigo? Ele vai falar, irmão. Uma hora ele vai falar contigo, nem que seja no silêncio, mas você no silêncio ele já fala contigo. E ele vai te dizer, ele vai te mostrar o caminho. O que você não pode é ser rebelde, Você não pode ser rebelde. Obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a ele. Obedeçam e sigam suas ordens, obedeça e submeta a autoridade dele. Submeta-se, meu irmão, cumpra, faça aquilo que ele determinou, para que a obra assim cresça, Mas eu não concordo com o meu pastor, faça, depois você discute, depois você conversa. Discutir, o que eu estou falando é brigar não, viu, irmão? Depois você apresenta as suas razões para ele. Eu sou militar reformado, eu sou militar sou ex-militar. Na vida militar a gente tem isso, A gente já se acostumou, eu mais de 30 anos que eu passei lá, então eu me acostumei a obedecer, eu me acostumei a ser sujeito, a ser submisso, A Bíblia diz assim, a Bíblia não, lá nas Forças Armadas, assim, cumpre e depois pondera, cumpre, vai lá, faz assim, mas isso vai dar errado, cumpre, depois você pondera, eu cumpri isso aqui, mas eu não falei para o senhor que ia dar errado. Aí o líder vai reconhecer que aquilo está errado, mas você tem que cumprir, senão vira indisciplina, Tem que existir disciplina, tem que existir ordem, tem que existir hierarquia dentro da igreja, porque senão vai virar bagunça. Isso é bíblico também. Não é somente em nossos dias que surgem no meio do povo aqueles que resistem a obedecer e submeter uma liderança constituída. Está aqui o homem aqui de ouvido fechado. Mesmo com as determinações bíblicas, temos exemplos de insubordinação ao longo da história. Isso tem. Sempre você vai ver. Sempre vai ter um rebelde, sempre vai ter um insubordinado, sempre vai ter um reclamão, um murmurador, aquele que acha que ele faz melhor do que o outro. Então, sempre vai existir. Sempre vai existir. Você pode ter uma opinião diversa do seu pastor, do seu líder, mas você tem que cumprir as ordens, que biblicamente estão corretas ali para cumprir, Deveres dos líderes. Além dos deveres já mencionados, Pedro acrescenta deveres dos líderes. Olha só, presta bem atenção se você cumpre isso aí que lhe é determinado. Vamos lá. Aos presbíteros, quando ele fala presbítero aqui, meu irmão, é presbítero, é bispo, pastor, tudo tem o mesmo significado. Evangelista, tudo tem só diácono que não é, mas todos eles, está falando do ministério, Vamos aí colocar na linguagem atual, está falando do ministério. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto,
ele chama a atenção com brandura. Eu, que sou também presbítero com eles e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que há a se revelar, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele. É para cuidar, viu, irmão? Não é para bater, não, é para cuidar, né? Não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus. De quem é as ovelhas, meus irmãos? A ovelha não é sua, a ovelha é de Jesus, a ovelha é de Deus. Nós somos de Deus, o rebanho de Deus, né? Não, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Ou seja, o pastor, o presbítero, o obreiro, o líder, ele tem que apacentar com amor, meu irmão. Claro que ele vai chamar atenção, claro que de vez em quando ele vai lá com a varinha, né, e orienta a ovelha que está indo para o caminho errado, mas tem que ser tudo com amor, meu irmão, tem que ser tudo, né, de ânimo pronto, não de torpe ganância. Você não pode ser ganancioso, meu irmão, você não pode agir com força em cima das ovelhas, meu irmão, senão você não está sendo um líder segundo o que Deus quer. E tem muito pastor assim, meu irmão, tem muito obreiro, tem muito presbítero, né? Que em vez de dar amor para as ovelhas, orientação para as ovelhas, ensinamento para as ovelhas, só dá pancada. Só dá pancada. Antigamente tinha o culto de doutrina, antigamente era só pancada. Tem gente ainda que tem saudade dessas coisas. Eu não tenho saudade não, meu irmão. Porque o culto de doutrina é para ensinar doutrina. Doutrina é diferente de costume. Isso aqui é costume. Assembleia de Deus, gravata, né? Gravata aí, ó. O negocinho aqui para prender a gravata, né? Obreiro anda assim. Isso é costume. Doutrina é outra coisa. Doutrina é bíblica. Doutrina é bíblica, são os ensinamentos, doutrina do Espírito Santo, doutrina das últimas coisas, doutrina da salvação, doutrina da regeneração, doutrina da santificação. É isso que tem que ser ensinado, né? Não é pancada, não é paulada na cabeça do crente, né? Todos que se envolvem ou quer se envolver na obra de Deus em uma igreja local deve estar consciente do que a Bíblia revela sobre as responsabilidades. Procure cumprir bem a tarefa que você recebeu no serviço do Senhor. A gente costuma falar que tem que cumprir com excelência, ou seja, você tem que ser excelente naquilo que você faz. Se eu estou aqui ensinando para você, eu tenho que ensinar com excelência, tenho que ensinar da melhor maneira que eu puder, que minha mente alcançar, que meu intelecto puder, que aquilo que o Espírito Santo revelar para dar para você, aquilo que sair da minha boca tem que edificar a você. Eu tenho que fazer com excelência aquilo que me propus a fazer da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se é ensinar, que haja dedicação e ensino. Se é evangelizar, evangelize. Se é pregar, que haja pregação edificante, haja uma pregação que edifica as pessoas. Não é de qualquer jeito, de qualquer maneira, de qualquer jeito. Eu vou dar qualquer alimento ali. Não, tem que ser um alimento substancial, um alimento gostoso de se tomar, mesmo que ali, faça ali, né, uma revolução dentro do seu coração, mas aquilo é bom, aquilo é saudável. E tem muita gente dando lavagem para os membros, dando lavagem para os irmãos para comer, dando bolota para comer, quanto aquilo não deve ser dado. Muito cuidado. Por quê? Porque as pessoas não querem ter responsabilidade. Tem que ter responsabilidade no seu chamado. Você tem que ser fiel àquilo que Deus te deu. Tá doendo, dá vontade de chutar o balde, meu irmão. Dá muitas das vezes. Eu tive várias vezes vontade disso. Mas Deus jamais permitiu isso, porque eu tenho uma chamada da parte do Senhor e você também tem. Tá bom? Não faça isso. Mantenha-se firme, corajoso, firme e constante na obra do Senhor. Seja abundante na obra do Senhor. Eu ensinei que o verdadeiro líder cristão recebeu um chamado divino e se enxerga como servo
dos servos e de posse de uma grande responsabilidade diante de Deus, o Senhor da igreja. A nossa conclusão diz que um legítimo chamado divino nunca deve ser entendido por um ato da vontade humana, né? Isso que a gente já tocou nesse assunto. Devemos reconhecer que assim como Cristo escolheu 12 homens para dar continuidade à missão de evangelizar o mundo, hoje levanta líderes capazes de conduzir a igreja nesta mesma missão. Glória a Deus por isso. Então, que Deus nos capacite, meu irmão. Deus nos capacite a sermos líderes, sermos servos, servos de servos, de servos, de servos, mas cumprindo a vontade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Essa divina chamada, essa mais elevada chamada da parte do Senhor, que é a maior chamada que um homem pode ter no mundo, é servir ao Senhor em espírito e verdade, tá bom? O homem e a mulher também, tá bom? Então, meus irmãos, Deus abençoe suas vidas. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, não esqueça de dar seu like, não esqueça de dar seu joinha aí pra gente aí, tá bom? E compartilhar essa lição em nome do Senhor Jesus. Fique com Deus e até o próximo domingo, né? Nós estamos na lição 12, o próximo domingo já é lição 13, a última lição, né? A próxima lição fala sobre a relevância e esperança da volta de Cristo para a sua igreja. Deus nos abençoe, Deus nos guarde, fique com Deus e a paz do Senhor para você.